Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Éder, sou criador desse canal chamado Na Ponta do Mouse e o objetivo de hoje, da aula de hoje, é mais um vídeo do quadro Estudo de Caso, onde o objetivo é trazer dúvidas de alguns grupos que eu participo, que são grupos de ajuda, de suporte ao Excel, mas são dúvidas de pessoas que estão vivenciando aí o dia a dia das suas atividades, né, nas suas respectivas empresas. Mas, como eu falei, no grupo, geralmente as questões são colocadas lá de maneira bem superficial, e aqui eu quero trazer essas mesmas dúvidas e a gente poder se aprofundar muito mais. Então, hoje, na aula de hoje, a gente vai ver como que a gente consegue fazer contagem das informações desta coluna B sem que a gente faça, né, não necessariamente a gente faça a quebra dessas informações, tá? Então o objetivo é a gente fazer isso. Eu vou demonstrar de 3 maneiras como que a gente faz. Sempre há a maneira mais fácil, sempre há a maneira difícil. Não necessariamente tem a maneira certa ou errada, cada um tem, como eu digo sempre, cada um busca a solução que acha que é melhor. Tá bom? A gente tem nossa vinheta agora e na sequência a gente vai para o nosso vídeo, tá bom? Um abraço, até daqui a pouco. Bom, vamos lá, pessoal. Então, é o seguinte, como eu falei, né, na introdução do vídeo, o questionamento que foi feito lá no grupo, no canal, é o seguinte: a pessoa ela tem um trabalho que ela precisa fazer, e ela precisa fazer contagem baseado em uma coluna, onde a informação de critério que ela precisa, essa informação ela está junto com outras informações da própria coluna. Então, o objetivo dela, por exemplo, aqui é tirar a informação depois da barra. Então, aqui a gente tem de T1 até T6, eu coloquei essas informações aqui, e ela quer fazer a contagem para cada um desses T's aqui, por exemplo. Então, a primeira solução que a gente vai utilizar é a solução com caractere coringa, na verdade, as duas primeiras soluções. E a terceira, a gente vai fazer a quebra da coluna aqui, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou utilizar o sinal do igual e vou digitar a função cont-c. Então, procurei ela aqui na minha lista, encontrei, entro com um tab. Então, na sequência, ele vai me pedir qual que é o meu intervalo. Então, eu vou marcar aqui qual que é o meu intervalo. Eu posso marcar essa informação aqui, como eu posso marcar minha coluna toda. É indiferente aqui nessa situação. Então, eu coloco o meu ponto e vírgula. E como critério, eu vou definir o seguinte: como vocês percebem, eu não posso fazer referência a uma célula só, porque a célula aqui ela tem outras informações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um caractere coringa, que é o sinal de interrogação. Então, ele substitui digamos assim, que cada ponto de interrogação ele vai substituir um caractere, ok? Então, no caso aqui, como ele tem um padrão, a gente vai poder utilizar o ponto de interrogação, o sinal de interrogação. Mas, lembrando que eu estou colocando essa solução para que a gente saiba que existe essa alternativa e no momento certo, na solução correta, a gente pode utilizar. Neste caso, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o parênteses, porque como eu vou colocar critério e ele precisa, como ele é um critério de texto, obrigatoriamente ele precisa estar entre o sinal de parênteses. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar um sinal de interrogação para cada caractere antes da informação que eu preciso. Então, no caso aqui, ele tem um padrão, como eu falei, então eu vou poder utilizar. Qual que é o padrão? Ele tem 1, 2, 3, 4 informações antes da informação que eu preciso. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui e vou colocar as 4. Então, cada um desses pontos de interrogação está substituindo um caractere dentro do meu texto aqui, por exemplo. E, na sequência, o que eu vou dizer para ele? Que eu quero que ele me procure o T1, ok? E vou fechar as minhas aspas duplas, na verdade. Né? Eu falei inicialmente parênteses, mas é minha aspa dupla. E agora sim, eu vou fechar o meu parênteses e vou clicar em Enter. Então, a primeira coisa que ele fez aqui foi fazer a soma do primeiro aqui, que é o T1. Então, só para a gente validar, 1, 2, realmente ele fez a contagem certa aqui. A gente poderia, se fosse em qualquer outra situação, fazer referência à célula D1, que é a célula onde tem o T.
mas neste caso, excepcionalmente, a gente não pode utilizar, porque a gente está utilizando ele como parte de um texto e ele não entende que essa informação é parte de um texto. Se eu fizer referência à minha célula D1, ele vai entender isso aqui como uma fórmula e ele não vai trazer o resultado que a gente quer, ok? Então, na sequência, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fixar aqui com F4, então eu marco aqui a minha coluna e clico no F4 para poder fixar, para que, independente de onde, né, eu arraste essa fórmula, ela não mude, né, a minha referência de coluna aqui, e vou clicar em Enter, ok? E na sequência eu vou arrastar ela para as minhas outras colunas, que são as outras colunas com os T's de 2 até o T6 aqui. Agora, a diferença é o quê? A diferença é que, como eu não estou fazendo referência a uma célula, eu preciso fazer a alteração deles aqui. Então, para cada um aqui, eu vou colocar a informação e vou substituir pela informação que é a informação do critério, porque para cada um aqui eu tenho um critério diferente. Então, eu preciso fazer referência à minha célula com o meu critério diferente aqui. Então, 5. E agora, por último, eu vou fazer o meu T6. Ok? Então, ele está dizendo aqui que eu tenho, né, na somatória aqui embaixo, ele está me dizendo que eu tenho 9 registros. Então, aqui realmente, né, eu tenho um código numérico aqui, ele tem 9 registros, e a gente vai só validar para ver se está certo aqui. Então, o T1 são 2 informações, então estou marcando aqui 2 informações. O T2 são 3, então vamos procurar aqui, são 3, está correto. O T3 são 2, então T3 aqui, 1, 2. T4, nenhuma, não tem nenhuma informação aqui. T5, eu tenho só uma informação. E o T6 aqui também tem uma informação. Então, ou seja, está correto aqui. E só para finalizar, entro com o sinal de Alt igual para somar e ele já soma a quantidade de registros aqui, ok? Então, essa foi a primeira alternativa, utilizando o sinal, o ponto de interrogação, que ele substitui cada caractere, ok? Então, este não é a melhor solução, mas, como eu falei, eu sempre passo algumas alternativas aqui para a gente poder trabalhar com elas e adequar essa alternativa aí para o que a gente achar melhor. A segunda solução, eu vou preencher aqui embaixo, porque depois eu vou utilizar isso aqui para a nossa terceira solução. Eu vou fazer a mesma coisa. E aí, só para otimizar o nosso tempo, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa informação daqui para a linha de baixo, ok? Ou poderia fazer o seguinte, eu poderia substituir aqui mesmo a informação que a gente deixou aqui no sinal de interrogação, eu vou fazer que agora é utilizando o sinal do asterisco, ok? Então, qual que é a diferença? A diferença é que no sinal de interrogação basta eu usar apenas um único asterisco. Então, o que eu vou fazer? Para ser um pouco mais rápido, um pouco mais dinâmico e a gente poder também, ao mesmo tempo, poder utilizar a informação que a gente tem aqui, o que eu vou fazer? Eu vou marcar todas as informações que a gente tem aqui e eu vou fazer a substituição. Então, de que maneira que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o ponto e vírgula, e vou pegar todos os pontos de interrogação aqui, vou copiar, vou teclar o Ctrl U para substituir, e aqui na minha substituição, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a informação que eu copiei aqui e vou substituir essa informação aqui pelo asterisco. Então, onde está o meu ponto de interrogação aqui, eu vou colocar um asterisco. É só isso que eu vou fazer. E então, só reforçando, eu peguei a solução que a gente deu anteriormente com os pontos de interrogação e estou substituindo os pontos de interrogação por um único asterisco, porque o asterisco ele já representa, ele já substitui qualquer caractere à esquerda, é isso que ele está dizendo. Independente da quantidade, ele está dizendo que a partir do meu asterisco para a direita, isso vai ser o meu novo critério. Então eu vou vir aqui todos, clico em OK e agora a gente vai ver como que ele ficou aqui na nossa função. Eu vou pegar o primeiro exemplo aqui, então vocês percebam que ele pegou aqui como intervalo a mesma coluna e substituiu. Então a gente colocou aqui, abriu uma aspa dupla e colocou um asterisco que substitui qualquer coisa à esquerda, né, e chegou a nossa solução aqui. Então ele vai fazer isso para todos. Então no caso do T2, por exemplo, está dizendo, olha,
me soma, me pega como critério aqui tudo que está à minha esquerda, mas que na minha direita seja T2, independente do que está na minha esquerda. E assim sucessivamente. O T6 é a mesma coisa. Né? Vem aqui na minha coluna B, né? Pega toda a informação, né? Todo o registro, que independente do que tiver à esquerda, que ele termine pelo T6 aqui. E é isso que ele utiliza como critério. E da mesma maneira, ele somou os 9 aqui, né? Que é o mesmo resultado do primeiro. Okay? Então, o primeiro a gente utilizou o sinal de interrogação, o segundo o asterisco, e agora a gente vai ver uma solução, como eu falei, não é a melhor solução, mas como alternativa, o objetivo é trazer essas situações para o canal para a gente poder realmente se aprofundar um pouco mais nisso. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou excluir eu vou excluir essa informação aqui. Ok? Eu vou aumentar umas colunas aqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa coluna e eu vou fazer a quebra dela. Simplesmente isso, eu vou fazer a quebra dela. Então eu vou vir aqui em dados, vou vir aqui em texto para coluna e eu vou colocar aqui como delimitado e vou avançar. E aqui no meu delimitado, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a tabulação, vou marcar minha caixa aqui, que é a caixa outros, e vou colocar o que é o delimitador aqui. No caso aqui é a barra. Você percebe que aqui ele tem uma barra delimitando. Vou avançar e vou concluir. O que ele fez no momento em que eu faço isso? Ele separou aqui as informações dos T's, que era a informação que estava depois da barra. E aí, para fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, o que a gente pode fazer? Eu venho aqui e a gente vai montar a mesma função. Então, eu venho aqui igual cont e dou um tab aqui, marco o mesmo intervalo, só que agora não vai ser mais a minha coluna B. Por quê? Porque o meu critério, a informação que eu preciso, ela está na coluna C. Então, eu marco toda a minha coluna C, ponto e vírgula, e agora, diferente do que a gente fez na primeira solução, eu vou fazer referência à célula, porque agora eu posso fazer referência à célula, porque eu só quero a informação da célula. Então, como critério, vai ser a minha informação que está na célula E1, que é a informação do T1 aqui. Então, eu vou fechar o meu parênteses e vou concluir a minha função. E você vê que aqui ele somou já o primeiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha coluna C, vou clicar aqui no F4 novamente para a gente poder fixar a coluna C. E para ajustar a minha fórmula, para que eu possa arrastar para a minha direita, o que eu vou fazer aqui? Na verdade, toda vez que eu arrastar isso aqui, ele vai manter a minha coluna C sempre como referência e vai mudar sempre o meu argumento para a minha coluna do lado. Então, aqui, basta eu simplesmente arrastar para o meu lado e vir aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, aqui ele está fazendo referência à minha, por exemplo, a minha F2. Inclusive, eu tinha deixado aqui no cálculo manual, vocês percebam que ele tinha repetido aqui. Por quê? Porque eu fiz um exercício antes aqui na minha função, e aqui eu tenho que mudar o meu tipo de cálculo manual para cálculo automático. Por quê? Porque eu fiz uma outra aula onde eu mostrei, quando a gente trabalha com uma planilha muito pesada, a gente fazer essa alteração aqui do nosso cálculo de automático para manual, para que somente faça atualização na nossa planilha quando a gente tecla o F9. Então, como eu tinha feito essa alteração, eu vou voltar essa alteração, né? Vou colocá-la em minha planilha de novo no modo de cálculo automático. E agora sim. Então, eu peguei a minha fórmula, montei a fórmula na coluna E, fiz referência à minha coluna C, porque eu fiz a quebra, fiz referência à minha célula E1 como argumento. Então, só lembrando aqui, ó, mais uma vez, o meu intervalo do cont C é a coluna C, como critério é a minha célula E1. Quando eu arrasto para o lado, vira o F1. Quando eu arrasto para o lado novamente, é o G1. Então, eu posso montar, fixar as minhas duas colunas aqui e arrastar para a direita. E aqui, novamente, Alt igual, para ele poder fazer a somatória de todos. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, não necessariamente tem o que é certo, o que é errado. O objetivo, como eu falei, desse quadro, é a gente poder trazer os questionamentos, que são questionamentos reais do dia a dia das atividades nas empresas. Foi uma dúvida real de alguém que estava realmente encontrar essa solução para um trabalho, e a ideia é a gente poder trazer aqui para poder se aprofundar. Então, eu coloquei 3 alternativas aí para a gente poder saber como que essa solução, né, poderia ser dada de 3 maneiras diferentes, tá bom? Então, é isso aí, até o nosso próximo vídeo.
Um abraço. Now the